Então ele fala, o Roger Bacon viu a luz e ele colocou em andamento a revolução científica no Ocidente. Roger Bacon, que era Rosa Cruz, era maçom. Então é interessante falar aqui só para traçar essa parte histórica, né, dessa conexão. E o Roger Bacon é um dos conhecidos primeiros cientistas, é o cara que começou com método científico. Então você fala, pô, mas peraí, o cara era um cientista ou o cara era um cabalista? Né? Era a mesma coisa, tanto que o Newton era um cabalista também. Né? Nada pode parar o trabalho secreto dos dois Messias, porque para eles você tem o Messias Ben Yosef, que é o Messias filho de José, que é o Messias sofredor, e o Messias Ben David, que é o Messias filho de Davi, que é o Messias vencedor. O que eles não entendem é que é um Messias que na primeira vez Jesus veio como sofredor para pagar o pecado, e na segunda vez ele vai vir como rei para liderar. E eles não entenderam isso, então eles esperam, né, esses dois Messias, assim, um Messias modelado no José lá, José do Egito, que sofreu, e no outro no Davi, que era o rei, que era um conquistador e tal, né? Mas ele fala aqui, então nada pode parar o trabalho oculto dos dois Messias na evolução da tecno-serpente, no renascimento da consciência universal de Leviatã, ou do poder existencial redentor de Metatron. Enfim, só para falar que tá ali conectada essa coisa da cabala com a tecnologia, né, na mente deles, assim. Harman era um do grupo dos estudiosos e analistas políticos que ajudaram a escrever o Mudando a Imagem do Homem, né? Num estudo marcante preparado para a Fundação Charles Catherine pelo Instituto de Pesquisa de Stanford em 1974, esse notável documento estabeleceu a base para a mudança de paradigma na compreensão de como a modificação individual e social poderia realizar-se. A emergência de uma nova imagem e um novo paradigma poderia ser acelerada ou retardada por opção deliberada. Tá? No sentido, né, de vamos acelerar essa mudança para uma nova fase da sociedade, da cultura humana e papapá. Então, embora raramente seja observado nos livros sobre a Revolução Americana, muitos dos arqui-revolucionários emergiram da tradição de fraternidade mística, exceto traços tais como os símbolos no verso da grande da nota de dólar. Poucas evidências remanescem dessas influências esotéricas, Rosa Cruz, maçônica e hermética. Essa noção de fraternidade e de emancipação espiritual desenvolveu um importante papel no ardor dos revolucionários no seu engajamento na realização de uma democracia. Então aqui eles estão defendendo também, né, o papel oculto de fraternidade maçônica, né, cabalista. Se há alguma coisa que mantém a Califórnia unida, sugeriu Michael David em 1972, é a busca por uma nova religião, uma visão que pode emergir da miscelânea do pensamento tipo Em Salem. Em Salem foi um instituto criado também pelo pessoal da Universidade de Stanford, que promovia, desde os anos 60, toda a contracultura. Então, por exemplo, o criador do Star Trek, ele era de Em Salem, e ele diz que ele recebeu... Roddenberry diz que ele recebeu a ideia do Star Trek de alienígenas. Ele basicamente psicografou, né, Então você vê qual que é o impacto na cultura, né? Muita gente é fã de Star Trek sem saber que Roddenberry fazia parte do Em Salem, e que recebeu em uma roda mediúnica, só que de alienígena, né? O tema de Star Trek, assim, sabe? Vamos entrar agora, né, na parte desse livro aqui, A Exteriorização da Hierarquia, da Alice Bale. Sobre o quê? Ela criou a Lucis Trust, que está junto com a ONU, né? Onde todo lugar que tem escritório da ONU tem uma salinha do Lucis Trust. Que foi criada pela Madame Blavatsky como Lucifer Trust, tá? A Madame Blavatsky, Lucifer Trust era uma editora chamada Lucifer, só que, né, mudou o nome para Lucifer porque ficou muito óbvio. E é basicamente o pensamento da ONU, né? Então, só para ver um link, né, só para vocês pegarem aqui,
só para você ver, né? Lá no site do Lucis Trust, então, olha as reuniões que eles participam, tá? 2025, Fórum Econômico Mundial, né? 2024, a COP29, tá? Nações Unidas, Fórum Econômico Mundial, tá vendo? Sim. Então, a influência que essa galera tem, né, nessas reuniões, né, globalistas, vamos dizer assim, né? E nesse livro aqui, ela fala, primeiro que em 2025 seria o ano onde a hierarquia espiritual ia se manifestar publicamente, né? A ciência irá produzir um mundo onde o trabalho, como nós conhecemos, será abolido e cada fase da vida do homem será implementada pela ciência, não para torná-lo mais confortável ou mais egoísta, mas um aspecto da verdadeira liberdade. Importante falar que esse livro também é psicografado, tá? Ela escreveu de um mestre ascensionado. Ah, é? Como tá ligado os pontos lá do desenvolvimento sustentável da ONU de 2030 com isso aqui que foi escrito, foram várias revelações, né? Mas ao longo de, por exemplo, anos 40, anos 30. Então ele fala assim, o principal meio de troca e de finanças será controlado. Iniciativa privada continuará a existir, mas será regulada por grandes órgãos públicos. E a maioria dos recursos materiais e dos recursos de riqueza planetária, como ferro, aço, petróleo, trigo, por exemplo, pertencerão em primeiro lugar ao governo, controlado por um grupo internacional, e eles irão preparar, né, o consumo internacional por grupos escolhidos. Então tá falando assim, peraí, o mestre ascensionado tá ditando para ela como que as commodities do mundo vão ser controladas assim? Não é estranho? Fala assim, eu peço a sua atenção ao fato do conceito geral do Salvador do mundo, que ele fala que muitas vezes ligado ao ofício do Cristo, não chama de Jesus Cristo, é o Cristo, proximamente relacionado com uma importante função de mestre mundial. As pessoas amam ser salvas, por mais que ignorem a sua imediata responsabilidade, que o ensinamento do Cristo de salvar a humanidade não é uma morte simbólica sobre a cruz. O homem deve salvar a si mesmo pela sua reação e a sua resposta ao ensinamento da pureza do Cristo. E esse é o ponto que deve ser forçosamente instituído em todos vocês. Então, ele está falando que não é a salvação de Jesus na cruz, mas é que o homem deve se salvar através dos ensinamentos desse o Cristo, né? Sim. E olha só, ela fala que a cada século, começando em 1425, você tem essa reunião, né, dos mestres ascensionados, promovendo a agenda dos próximos 100 anos, né? E esse ano, 2025, por isso que ela fala que é o ano que as hierarquias, as entidades irão se manifestar publicamente, né? E esse encontro da invocação, tá aí o World Invocation, aí é o, tá vendo? 11 de junho de 2025, né? A invocação mundial que eles organizam pro o Cristo deles, né? É interessante que esse ano o ataque, o início lá da guerra de Israel com o Irã aconteceu dia 12 de junho, né? Durante 12 a 15 de junho você teve o 20º, não, o encontro lá do Bilderberg desse ano, na mesma data, né? Você teve o próximo, o encontro do G7, dia 15, e o encontro da OTAN, dia 24 de junho, tudo depois do dia 11 de junho da grande invocação, né? A tecnologia e a força crística, tá vendo?
Isso é o site da Lucis Trust. Então, segundo eles, né? Você vê, eu tô pegando pro papel da questão da tecnologia, né? Deles falando como a tecnologia que vai implementar, né, a questão da força crística, que eles não chamam de Jesus Cristo, né? É o Cristo e tal. Para transformação da sociedade, da Vanity Fair. Cristianismo era basicamente ilegal, né, no Vale do Silício, e agora está se tornando a nova religião. Só que não é o verdadeiro cristianismo, é um falso cristianismo, né? Como o Peter Thiel se diz cristão, né? Primeiro, ele é gay e ele é seguidor de uma doutrina chamada o iluminismo negro, tá? Do Nick Land, que é isso, é um cara que começou a desenvolver isso na universidade e fazia rituais de bruxaria, rituais de invocação de demônio dentro da universidade. E o Peter Thiel, né, ele você vê uma influência tão grande que o cara tem no governo americano, por exemplo, né, e tá propondo um novo cristianismo, né, lá no Vale do Silício. Agora ficou meio que moda, mas não é um verdadeiro cristianismo, é esse falso cristianismo. Pode passar pro próximo. E não foi o Elon Musk que estamos criando um novo Deus? Sim, falou disso lá pro centro de dados dele lá em Memphis, na cidade de Memphis, né? Tem uma relação com o Egito, né? Essa aí fala assim, né? Essa matéria, será que a tecnologia seria uma forma de oração, né? Nossa. Então, todo esse surgimento de uma nova religião baseada na tecnologia. Pode passar para o próximo. Olha lá. Que tipo de magia é essa, né? Então, eu falando assim, por que muitas vezes muitas vezes a computação, né, é geralmente comparado com mágica, tá? Tô só trazendo essa intersecção entre a tecnologia e o mundo espiritual, assim, né? A tecnologia avançada não pode ser diferente. Não dá era o que o Arthur C. Clarke falava, né? Alta tecnologia. Pode pegar a outra. Olha aí. Os fundamentos da ciência de computação explicadas através da areia. Na verdade, o que isso chama geomancia, que é a mesma coisa que jogar búzios, é uma arte divinatória, né? Se puder aumentar e baixar um pouquinho. Tipo é um oráculo, pode baixar mais. Vai jogando e formando pode baixar mais. Vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Vai baixando. Vai baixando. Até chegar no texto. Aí, volta. Tá vendo? Ó? Então, jogar, né, grãos de areia é uma método de computação chamada geomancia. É uma técnica de adivinhação usada há mais de 1000 anos para tentar prever o futuro, executando algoritmos simples nos padrões acidentais formados pelas pedras. É o mesmo princípio do I Ching, é o mesmo princípio de runa, tudo isso é geomancia, né? Então você vê um robô fazendo com... É que tá lendo mão, né? Pode passar para a próxima também. Não, acho que pulou um. Esse. O Charles Babbage foi o pai considerado o pai da computação, o cara que criou um primeiro, vamos dizer, computador, um protótipo do computador, né? E aí, né, ele fala que ele, na sua adolescência, ele tentou invocar o demônio, né? Aí você vê essas intersecções, você fala, cara, o pai da computação, né? O cara, ele é conhecido por ter tentado invocar o demônio, né? Pode ir para a próxima que a gente tinha visto lá, esse aí. Você tem esse documento, né? O computador é a encarnação de Ahriman. Ahriman, na religião do zoroastrismo, né? Que é a religião persa lá,
ele é basicamente o demônio, né? Então, você tem um cara chamado Rudolf Steiner, que era discípulo da Madame Blavatsky, que ele se separou, ele criou a antroposofia, né? Que tem a escola Waldorf e tudo isso. Então, uma das linhas de pensamento dele é que a tecnologia toda era a manifestação desse princípio arimânico, né? Do princípio satânico de escravizar o ser humano, né? Então, tem esse livro aí que fala sobre exatamente o computador sendo a manifestação física de um princípio arimânico. Aí você fala, pô, mas é uma coisa que a gente usa e que traz coisas boas, né? Como que isso pode ser negativo de alguma forma, né? Então, assim, por exemplo, a internet é tão boa, a gente está usando a internet, a gente está se comunicando, mas o negócio é que para eles isso é um efeito colateral necessário durante um tempo. Fala assim, a gente tem que trazer isso à existência, essa infraestrutura, independente se durante um tempo as pessoas vão poder usar e vão poder se beneficiar, porque vai chegar um momento aonde, quando a infraestrutura estiver toda posicionada, a gente vai cancelar tudo isso, a gente vai restringir tudo isso, e todo o benefício que as pessoas utilizavam vai deixar de existir, e a gente vai ter a infraestrutura materializada aqui para utilizar conforme a gente quer. Você está entendendo, mais ou menos? Sim. Pode passar para a próxima. Ah, não. Próximo aqui. Tem esse livro aqui, chamada Mídia Assombrada, né? Que rastreia basicamente a história das revoluções tecnológicas. Primeiro do telégrafo, depois do telégrafo, rádio, televisão, né? Internet. E é muito interessante que, por exemplo, desde o telégrafo, né, do Samuel Morse, o Samuel Morse era maçom e o telégrafo era usado lembra que eu falei nessa febre espírita que estava acontecendo no final do século XIX? Eles usavam o telégrafo em sessões mediúnicas também para tentar captar mensagens através do telégrafo. Ele revelou em 1920, eu estou construindo um aparato para ver se é possível comunicar com personalidades que deixaram a Terra e não estão mais conosco. Então a ideia deles é que tem, uns chamam de éter, outros chamam de os documentos akáshicos, tá? Que essa ideia de que você tem na atmosfera um campo de informação, que tudo que foi produzido ao longo da história está registrado nesse éter, né? Então, que eles tentavam acessar isso. O mundo das ideias do Platão? Tem uma correlação com isso, tem uma correlação com o livro da vida da Bíblia, né? Que tudo, na verdade, está registrado. Escrito lá. E o Thomas Edison estava tentando criar uma tecnologia para acessar essa informação. E não só ele, o Marconi, que é o pai do rádio, né? Diz assim que com a chegada do surpreendente sistema, né, de comunicação sem fio do Marconi, um novo século prometia destravar enigmas místicos do éter, dessa misteriosa substância que era acreditada como um meio invisível através do qual a luz, a eletricidade e o magnetismo se movia. Apropriadamente, o Marconi originalmente se inspirou, né, inspirou a sua pesquisa nos comentários do Heinrich Hertz, né, de onde vem o Hertz, sobre a presença das vibrações etéreas na atmosfera. E no final da sua vida, ele também buscou a possibilidade de um contato eletrônico com os mortos. Tá? Então é muito interessante você ver essas figuras, como você ouve falar do Thomas Edison, você ouve falar do Marconi, mas o que os caras acreditavam, além do... Né, qual que era... Por que eles faziam né, os aparelhos, as pesquisas científicas? Então, sempre tinha um elemento oculto, um elemento sobrenatural, né?
Esse é um outro livro, né, lá da Alice Bale, né? Olha lá, a reaparição do Cristo, né? Ó, não é Cristo, Jesus Cristo, não, é o Cristo, que na verdade é o anticristo, né? Ah, tá. Ele também irá reviver esses mistérios de outras formas, com a maçonaria revitalizando a vida espiritual. Os verdadeiros mistérios são revelados através da ciência e do incentivo da pesquisa. Os mistérios contêm em suas formas, em seus ensinamentos, a chave para a ciência que irá destravar os mistérios da eletricidade, essa grande ciência espiritual e, né, na área do conhecimento divino do mundo. Somente a hierarquia que está presente visivelmente na Terra e os mistérios e os discípulos dos mistérios que têm a custódia desse segredo da natureza do fenômeno elétrico. Então, de novo, né, você vê um livro de uma esotérica, psicografado, né, pelo... Não sei se eu lembro, se tem aqui o nome do cara lá que ela psicografava. Esse é o tibetano aqui, tá vendo? É o tal do tibetano. É um mestre. E falando o quê? Que esse futuro Cristo vai utilizar a tecnologia, essa tecnologia da eletricidade que só as sociedades secretas têm, só os eleitos têm, e que ele vai utilizar isso para ensinar a humanidade, né? E para basicamente trazer uma nova era na Terra, né? Agora, tem esse vídeo do Arthur C. Clarke, né? Que na verdade era para parte, acho que, da tecnocracia, mas vamos assistir porque vale a pena também. Tá no ponto, né? Tá lá no ponto. Pode parar. Então, você vê que ele era maçom também, né? Ele criou o radar na Segunda Guerra Mundial. Ele não é só escritor, né? E ele sempre tinha esse conceito não, temos que sair do planeta também, temos que transcender tudo isso que, né? Você vê o Elon Musk, né? Temos que ir para Marte, tudo. E da onde que vem esse pensamento? Esse pensamento aqui vem desse movimento, né, chamado cosmismo, de russos da virada do século, inclusive um cara que era fundador do movimento bolchevique junto com o Lenin, chama Alexander Bogovny, que também fazia transfusões de sangue naquela época, já para tentar estender a vida. Então é um movimento dos russos, né, fundadores inclusive alguns do partido da Revolução Russa lá, foram os alemães foram influenciados por eles, né? Werner von Braun, Two Society, e isso chegou nos Estados Unidos via Operação Paperclip, via esses caras, né? E tem esse aqui também, as raízes ocultas do bolchevismo, né? Que fala como essa visão de mundo cosmista, que é basicamente gnose, né? Que é essa coisa, não, a gente tem que sair da Terra, a Terra é uma prisão, né? Nós vamos mudar os nossos corpos para conseguir não ter limitação física, para a gente poder ocupar os planetas e se expandir. Tudo isso tá na mesma origem. Agora vamos pro vídeo, esse aí. O que é? Não, esse é o...
Olha só, pode parar. Esse cara chama George Rose, ele vendeu, mas ele é o fundador da D-Wave Computer, a primeira empresa de computador quântico, vendeu para o Google, vendeu para a NASA, e nesse treinamento aí ele está falando que o computador quântico estava servindo para evocar esses seres antigos, essas entidades que seriam semelhantes aos do Lovecraft, os antigos, Old Ones, né? Que o problema é que eles não vão estar alinhados com a nossa... Para eles nós somos igual formigas. Eles não se importam em pisar numa formiga. Mas que está usando o quê? O computador. É isso que é importante. Hoje aqui uma das principais coisas que eu quero falar... Que o computador que a tecnologia, não só o computador, que a tecnologia seja no Vale do Silício, seja em Stanford, seja ao longo da história, é uma das formas é basicamente uma forma de magia, de bruxaria, de alterar a realidade não só física, mas o que eles querem, inclusive no CERN, né? Chegar em outras dimensões, né? Na questão toda de teoria das cordas e tal. Então, você vê o cara, você fala assim, não é estranho um CEO de uma empresa de computador falar isso publicamente, né? Que você vai estar invocando os old ones, assim, né? E pode pegar o outro vídeo dele também, numa outra palestra. Vai tocar? Esse aí também? Também. Deixa eu ver. Ele está falando sobre o computador quântico, né? Que eles têm que zerar abaixo da temperatura do espaço, né? E que é basicamente como se tivesse um batimento cardíaco, assim. Ó, você ficar do lado delas, é uma inspiradora. Parece um altar para um deus alienígena. A gente viu matérias aí de também não sei quanto de viagem que teria acessado o universo paralelo. Sim. Computador quântico. E aí a gente entra aqui, ó, livro de Enoque, né? Tá? É um livro apócrifo, mas que fala que, né, você teve, além da rebelião de Lúcifer, você teve uma rebelião de 200 anjos, né, que eram anjos e que junto com Lúcifer se rebelaram e desceram no Monte Horebe, mas que deram tecnologia para o homem, tá? Os Nefilins, os Watchers, né? Watchers, como eles? Nefilins, Vigilo. Não, mas Nefilins seriam os filhos desses seres com os humanos. Não, são os gigantes. Os filhos desses seres são os gigantes, né? Não, eu sei, mas esse número de anjos tem um nome. Que Nefol quer dizer que cair, né? Não, esses que passaram a tecnologia... Então... Eles não tem um nome em português? Então aqui, ó. Azazel ensinou aos homens a fazerem espadas e facas e escudos e armaduras, e ensinou eles sobre metais na terra e sobre a arte de trabalhar os metais, metalurgia, basicamente braceletes, ornamentos, o uso de cosmético, né? E de pedras preciosas. Semiasa, outro anjo, ensinou a arte dos encantamentos e das raízes, basicamente medicina, né? Armarosa ensinou contra, vamos dizer, feitiços, né? Como se defender. O Baraquial ensinou astrologia. Cobabel ensinou constelações e as suas portentades das constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel, o sinal da terra, que é geomancia, né? Samziel, os sinais do sol. E Sariel, o curso da lua. Então, muito da questão, né? Por isso que você entende também, né? Por que Deuteronômio, Deus proíbe todas essas artes divinatórias, assim, né? Que foram ensinadas pelos anjos caídos, assim, porque a gente tem que viver por fé e confiar em Deus e não tentar ficar manipulando o nosso futuro e a própria realidade, a própria vida, né? E só pra... aqui no Pentagon's Brain. Eu peço desculpas aí pro pessoal se foi meio... É muita informação, né? Se foi meio atabalhoado aqui, mas eu tentei fazer o meu melhor, pessoal, pra...
Então, aqui ela tá falando sobre o von Neumann, né? Cadê o livro do von Neumann? Que foi, de novo, né? Um dos criadores lá da bomba no Projeto Manhattan, né? Nem lembro, tá? Tem tanto livro aí que, mas enfim. E... aqui, o livro dele. Desse cara aqui, né? O von Neumann, né? Então, falando sobre o von Neumann, que ele foi também dos pais do DARPA, né? Que ele era um ateu, né? Mas no final da vida dele, né, quando ele já estava bem doente e as faculdades mentais começaram a degenerar, né? Ao lado da cama dele, né, tinha um livro do Goethe, o Fausto, que é um livro basicamente de um personagem chamado Fausto, que é um cientista que vende alma pro diabo para ter o poder da ciência de ressuscitar, inclusive, né? Inclusive eu cito no Aurora, eu cito, né? E o von Neumann, que era um prodígio, né, cara? Ele falava 8 línguas, era um cara... Ó, aqui, ele é ateísta durante toda a sua vida. O von Neumann costumava brincar a respeito das pessoas que acreditavam em Deus. Ele tinha uma rima que ele falava para sua mulher, assim, falava assim... tem um jovem que discorra, né? O mundo está chegando ao fim. Ele fala: o único que eu temo é ele fala um palavrão, o Espírito Santo, porque eu consigo lidar com o pai e com o filho. Tipo assim, eu me viro com o pai e com o filho. O meu único medo é o Espírito Santo. E no final da vida dele, ele acabou pedindo uma extrema-unção. Foi ateísta durante toda a vida. No final, ele, né, vendo a mortalidade, acabou pedindo uma extrema-unção. Aqui o Neil Postman fala assim, né? Citando, né, a Bíblia, fala: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim, né? E ele fala: isso deve ser aplicado também a qualquer divindade tecnológica. No sentido de que, né? No livro ele fala que a gente tá, como o George Rose falou, criando altares para um Deus alienígena através da tecnologia. Então ele, que era não é nada, era um ateísta também, ele tá falando assim, ele era judeu também, citando o Velho Testamento, falando: